Nesse vídeo, nós vamos estudar a equação de Binet, que possibilita que nós usemos o conhecimento das órbitas para descobrir qual é a lei de força. E também o contrário. E aí, começando com uma breve revisão, a gente vem algumas aulas estudando forças centrais. Então, a gente está supondo que tem um centro de força, de modo que para qualquer ponto do espaço, a força aponta na direção dessa reta que liga o ponto ao centro de força. E a gente viu que nesse caso, conhecendo a lei de força, a gente pode descobrir a energia potencial, e porque a força nesse caso é necessariamente conservativa, a gente supôs que a força central necessariamente tem simetria esférica, e aí, nesse caso, a gente demonstra que a trajetória pode ser encontrada a partir dessa integração. A gente viu em aulas anteriores como definir essa energia potencial efetiva. Só que na prática, quer dizer, e a gente discutiu isso bastante no vídeo anterior, fisicamente muitas vezes você observa a trajetória. Você quer, a partir dessas observações, descobrir qual é a lei de força. Então, em particular, um dos casos mais especiais na história da física são as leis de Kepler, que foi aí a base, né, para o trabalho que depois foi culminar na gravitação universal newtoniana, que é um dos episódios mais importantes da história da ciência. E aí, quer dizer, na aula passada a gente viu que usando a segunda lei e a terceira lei, a gente consegue descobrir a lei de força. E agora o nosso objetivo será que através da trajetória apenas eu conseguiria? E não é só um jeito diferente de fazer? Na verdade, bom, para outros problemas, para outras leis de força, você pode não ter nem sequer nada análogo à terceira lei, ou você pode não ter conseguido observar isso. E aí, às vezes, é útil a gente saber outros caminhos também para abordar o problema. E esse vai ser exatamente o papel da equação de Binet, quer dizer, um dos papéis, a gente vai comentar que ela pode ser usada para outras coisas também, mas a ideia é, a partir de R de θ, a gente obter a lei de força, tá? Que a gente vai supor central. Então, a primeira coisa, nada que isso é extremamente poderoso e profundo, porque conhecer o R de θ é conhecer a equação da trajetória da partícula. E nota, não tem nenhuma informação temporal aqui. Então, você conseguir extrair somente da trajetória uma informação da força é algo muito profundo. Lembra que a força lá pela segunda lei de Newton, ela tem a ver, em última instância, com uma taxa de variação temporal aqui da função movimento, derivada segunda, que é a aceleração, né? Então, assim, você conseguir, só a partir da trajetória, sem nenhuma informação temporal, descobrir algo sobre a força, extraordinariamente sutil e profundo, e isso só é possível porque a gente está supondo aqui que a força é central. Então, realmente, essa hipótese de força central, que a gente viu que decorre aí da simetria esférica do problema, realmente é algo que vai possibilitar a gente obter um resultado muito profundo. A força tendo simetria esférica, é conveniente você usar coordenadas esféricas. Mas para forças centrais a gente tem a vida super facilitada, porque a conservação do momento angular mostra que existe um plano no qual o movimento se processa. E aí a gente pode tratar o problema como bidimensional e usar coordenadas polares. Facilita a nossa vida. E aí a gente viu que a segunda lei de Newton em coordenadas polares, aplicada à força central, ela vai ter essa componente radial da força, e que no caso da força central é a única componente que tem. E aí peço para vocês revisarem isso nas aulas que a gente falou de base polar e tal, algumas aulas atrás. Essa equação vai ser o nosso ponto de partida. Manipulando essa equação, a gente vai chegar diretamente na equação de Binet. E outro ingrediente que vai ser importante para a gente é a conservação do momento angular, que a gente já até evocou nesse vídeo, né? Porque a conservação do momento angular que garante que o movimento vai estar no mesmo plano, mas, além disso, o módulo do momento angular se conservar amarra aqui uma relação entre o θ ponto e o R, que vai ser muito importante no nosso vídeo. A gente já usou bastante isso em vídeos passados, a gente vai usar também agora nesse vídeo. Então, combinando a segunda lei de Newton em coordenadas polares com a conservação de momento angular, então usando a expressão do slide anterior, a gente consegue se livrar aqui desse θ ponto e ficar com f de R dependendo só do R aqui do lado direito. Então, esse termo daqui é a força centrífuga, né? Que depois a gente vai até interpretar em termos de referenciais inerciais quando a gente estudar esse tema lá para frente, aqui não vai precisar dele.
mas ele é o que vai estar ligado com o potencial centrífugo que a gente discutiu bastante nas últimas aulas. Então, a ideia é manipular matematicamente essa equação e a gente está supondo conhecido aqui o R de θ, de modo que a ideia é a gente se livrar desse R dois pontos e escrever tudo em função de θ, porque a gente está supondo que a gente conhece a órbita, mas não necessariamente a gente conhece a dependência temporal desse movimento, e isso é um problema mais complicado, muitas vezes. Então, a ideia nossa, o nosso propósito é, dado esse conhecimento de R de θ, tentar descobrir quem é o F de R. E aí, para isso, a gente vai querer se livrar desse R dois pontos. Como é que a gente faz isso? Regra da cadeia, vamos começar com R ponto. Então, a ideia é que, em vez de derivar o R no tempo, eu posso fazer o dr dθ, dθ dt, que é o θ ponto. O dθ dt, a conservação do momento angular, me bota em termos de R. Então, agora eu fico com o R ponto, é o R' de θ, vezes L sobre m² ao quadrado. Então, só estou aqui desse lado direito, eu só preciso do conhecimento do R de θ, tá? E do R, para saber, bom, que está no R de θ, e para saber quem é o R ponto. O R dois pontos é a mesma coisa. Agora eu vou derivar o R ponto com relação a θ e multiplicar por θ ponto. Aí a conta fica bem mais chata, porque você vai ter que derivar isso aqui com relação a θ, e aí tem dependência em θ aqui no R' e aqui no denominador, né? Então é mais chata a conta. Peço para vocês pausarem o vídeo e demonstrarem que o R dois pontos é dessa forma daqui. E aí, usando de novo essa equação da conservação do momento angular, você se livra do θ ponto. E aí, de novo, pausem o vídeo, façam com calma a manipulação e vejam que você chega nessa expressão aqui. Então, essa equação meio que já é o ponto central que a gente está interessado aqui, que é o seguinte: dado R de θ, você joga aqui dentro dessa equação e você descobre, então, quem é o F de R. Então, isso aqui te possibilita descobrir a força a partir do conhecimento da trajetória. Na verdade, também possibilita o contrário. Se você conhece o F de R, você pode tentar resolver essa equação diferencial aqui para descobrir quem é o R. Mas, sobretudo, se você for fazer essa segunda possibilidade, aí essa equação aqui do lado direito está bem feia, né? E tem como tornar ela bem mais manipulável. Que é fazendo essa mudança de variável, definindo U como sendo 1 sobre R. A gente já viu nos vídeos anteriores, quando a gente encontrou as órbitas keplerianas, quando a gente achou elas em forma, escreveu elas, aquele R de θ para as coordenadas de Kepler, a gente já viu que essa era uma transformação de variável muito útil, que facilitava muito o nosso trabalho. E aí, de novo, aqui, a gente é motivado a fazer isso. Tem 1 sobre R aqui, tem 1 sobre R ao quadrado aqui, tem 1 sobre R ao cubo aqui. Então, a vida parece mais fácil em termos de U. E, na verdade, se torna bem mais fácil mesmo. Pausem o vídeo, façam o cálculo e demonstrem que, em termos de U, a equação fica dessa forma. É uma maravilha. A gente se livrou aqui do termo derivada primeira, que ainda era um termo não linear. Vocês vão ver que esse termo corta quando você faz essa mudança de variável. Então, essa equação é muito mais fácil. Essa é a chamada equação de Binet. É a equação central para a gente nesse vídeo. E aí, como eu disse, ela serve para as duas coisas. Você conhece o R de θ, então, por essa mudança de variável, você conhece o U de θ, você joga aqui dentro e descobre a lei de força. E também, se você conhece a lei de força, você pode tentar resolver essa equação diferencial para descobrir a trajetória. É um caminho alternativo que não precisa daquela integral que a gente usou nas aulas passadas e que está no início desse vídeo. Alguns livros optam, inclusive, por resolver o problema de Kepler colocando nessa equação a força gravitacional e descobrindo quem é o U. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas vamos usar a primeira lei de Kepler agora. Vamos fazer o caminho justamente do problema inverso que a gente veio discutindo desde o vídeo passado. Conhecido o movimento, tentar descobrir qual é a lei de força. E aí, dado esse R de θ, a gente tem então que o U de θ é dado por essa expressão. E aí, nota que para usar a equação de Binet, a gente precisa da derivada segunda do U. Pausem o vídeo e verifiquem que a derivada segunda do U é dada por essa expressão. Porque nota que, essencialmente, tem um cosseno, que é algo que a gente sabe derivar bem, né? A derivada segunda do cosseno é menos o cosseno. Apareceu bastante quando a gente estudou o oscilador harmônico. Só que aí, então já aparece aqui esse menos U. Só que esse primeiro termo, a derivada dele dá zero, né? Então, quando você bota aqui como menos U, você tem que somar esse M-alfa sobre L2. Pausem o vídeo, verifiquem que está tudo ok. Qualquer dúvida, levem para o nosso encontro. Mas aqui, a gente já, chegando nessa expressão, chegou realmente na cara do gol. Porque jogando isso aqui dentro, nós obtemos, né, o menos U aqui corta o U aqui. Então, o lado direito fica uma constante, de modo que essa força, se você abre a conta, você vai ver que ela é igual a menos alfa U
U ao quadrado. E aí, substituindo a definição do U, chegamos na gloriosa gravitação universal. Então, que a gente tinha obtido já no vídeo anterior via terceira lei de Kepler, agora a gente usou a órbita, usou a primeira lei de Kepler e descobriu, de fato, que para a órbita ter o formato da primeira lei de Kepler, ou seja, elipse com foco no centro de força, ou seja, com o centro de força no foco, né? A lei de força, de fato, é Newton, 1 sobre r ao quadrado. E agora fica aí para vocês como exercício fazer o contrário, resolver o chamado problema direto. O que é o problema direto? Conhecida a força, descobrir qual é a trajetória. E aí, então, basicamente reverter o que a gente fez, substitui esse f aqui, e aí você vê que o lado esquerdo fica uma constante, e aí resolver uma equação diferencial que a gente resolveu muitas vezes no curso, só que agora a derivada é com relação a θ. E aí acha a equação da órbita e mostra, de fato, que dá o que o nosso ponto de partida aqui, ou seja, que dá uma elipse com o Sol no foco, em um dos focos, né? Então, para frisar, olha só, essa trajetória, como a gente discutiu bastante algumas aulas atrás, e fez análise de geometria analítica e tal, isso aqui corresponde a uma elipse com a origem colocada em um dos focos. Ou seja, fisicamente, a gente está vendo que se a trajetória é uma elipse com centro de força em um dos focos, então a força é 1 sobre r ao quadrado, é a gravitação universal newtoniana. Agora, você pode pegar outras trajetórias. Eu convido vocês aí a treinarem um pouco com a equação de Binet, vendo várias outras trajetórias. Em particular, vocês podem usar a equação que descreve uma elipse, mas com a origem no centro geométrico da elipse, né? Ou seja, nesse caso, você está colocando o centro de força no centro geométrico da elipse. E aí a lei de força não é mais 1 sobre r ao quadrado, porque, inclusive, agora o r de θ mudou, ele tem uma outra forma. Então, nota que realmente o r de θ muda, dependendo de onde você está escolhendo a origem, o que é bem razoável. Como a gente disse, as coordenadas polares elas só estão definidas a partir do momento que você ter fixado uma origem. E aí, se a gente colocar esse r de θ em Binet, qual é a lei de força que segue? É uma conta longa. Eu deixo para vocês como desafio fazer essa conta, é uma conta interessante. E aí vocês vão ver que a força é proporcional a menos K sobre U. E, portanto, esse é o caso da lei de Hooke, certo? Ou seja, a força é proporcional a menos K vezes o vetor posição. Então, aqui é a lei de Hooke mais dimensões, ou seja, se você começar com a velocidade, por algum acaso, paralela à direção da mola, você tem oscilação unidimensional, que é o caso que o momento angular é zero, que a gente estudou extensivamente no curso. Agora, se você começa com um momento angular diferente de zero, com relação ao centro de força, aí você vai descrever, agora a gente está vendo, uma elipse. Tá? Só que agora não é uma elipse, não é a elipse que aparece na gravitação, porque essa elipse aqui, o centro de força, ou seja, essa origem aqui onde a mola está amarrada, ela está no centro geométrico da elipse. Tá? Então, na realidade, para fazer esse cálculo, seria mais fácil você usar as coordenadas cartesianas. Em geral, quando você tem força central, o mais fácil é usar coordenadas polares. Por isso que a gente está tantas aulas usando coordenadas polares. O caso cartesiano é uma exceção, porque você consegue desacoplar as equações. Você tem uma equação só em x e só em y. Tá? Que é uma coisa que realmente acontece só no caso da lei de Hooke. E aí, na verdade, é mais fácil você fazer a conta por aqui. Eu peço para vocês pausarem o vídeo, tentarem fazer o cálculo e demonstrarem que a lei de Hooke, de fato, dá origem a trajetórias elípticas com o centro de força no centro geométrico da elipse. Diferente do que acontecia no caso gravitacional. Demonstrem isso. E essa diferença tem uma consequência interessante, porque pensa no caso da lei de Hooke primeiro. Considera aqui o plano que contém essa reta aqui do semi-eixo menor e que é perpendicular à tela do computador de vocês. Então, esse daqui é um plano de simetria do problema. Nota que quando você reflete nesse plano, a elipse não muda, não vai mudar nada. E um outro plano de simetria é o que contém esse semi-eixo maior aqui, e é perpendicular à tela, esse outro que eu estou desenhando aqui. Agora, quando o centro de força está no foco, como é o caso do Sol, apenas esse que contém o semi-eixo maior, apenas esse
plano, que contém esse semi-eixo perpendicular ao plano da tela, é um plano de simetria. Porque se você pegar esse que passa aqui pelo semi-eixo menor, a trajetória, a elipse em si não mudaria, mas nota que quando você reflete nesse plano tracejado, o Sol iria para o outro foco. Ele iria para a posição do outro foco e o Sol ele não pode mudar de lugar, isso é uma operação de simetria. E isso tem consequências em termos de princípios de simetria, do problema de Hooke e do problema de Kepler, que são bem interessantes. Depois, quem quiser aprofundar, eu posso passar algumas referências. Quero comentar também que, na verdade, quer dizer, esses dois problemas eles são intimamente ligados, não só pelo fato de que eles desempenham um papel fundamental na física, né, ao longo de toda a história do curso de vocês, mas também mais profundo que isso. Eles estão ligados pelo fato de que tem como você mapear um problema no outro. Isso é chamada transformação de Bolin. Eu botei no curso uma referência sobre isso. E então, assim, tem alguns aspectos assim bem profundos e até em termos dos grupos de simetria que vão descrever esses problemas, que fogem a esse curso, mas quem for depois fazer um curso de mecânica mais avançado, vale a pena estudar. Então, assim, só alguns comentários finais. Primeiro que vamos revisar aqui o quão profundo é essa equação de Binet. Então, ela, por um lado, é uma equação que possibilita a gente conjugar aqui os problemas direto e inverso da mecânica, que a gente discutiu bastante ao longo do curso. Ou seja, o problema direto no sentido que se você conhece a lei de força, você pode substituir aqui e encontrar a trajetória corresponde, então, a você resolver uma equação diferencial parcial, que é mais simples, em geral, do que resolver o problema temporal. Então, esse é um dos poderes. Esse é o chamado problema direto da mecânica. Mas também ele é muito útil para resolver o chamado problema inverso da mecânica, no sentido que se você sabe qual é, por observações, a trajetória que o seu corpo segue aqui no espaço, se você conhece o U de θ, você então pode jogar aqui dentro e descobrir a lei de força. Então, esse segundo em particular, ele é muito profundo, porque como a gente viu, o problema inverso em geral é muito difícil, e aqui parece que é só você calcular uma derivada segunda no θ e somar com U. E a razão, a gente viu, é que o fato da força ser central, o fato da gente ter essa simetria esférica, impõe vínculos ao sistema, como conservação de momento angular e tal, que possibilitou que a gente transformasse o problema inverso num problema bem mais simples do que em geral é o caso. Quem viu lá o vídeo de cisalhamento que a gente botou no início do curso, olha como foi complicado, a partir de uma observação empírica, descobrir a lei de força. Aqui é bem mais simples por causa dos profundos vínculos que o fato de você ter simetria esférica impõe ao seu sistema. E como eu disse no início do vídeo, só frisar aqui mais uma vez, é muito profundo somente o conhecimento da trajetória, da órbita, ser suficiente para você determinar uma lei de força. Tá? Isso é bem raro em mecânica. Nota que, em geral, o conhecimento da trajetória por si só não é suficiente. É realmente um fato da gente estar lidando com forças esféricas, que acaba tendo as suas sutilezas. Então, vamos pensar aqui no caso do movimento circular, por exemplo. Se a gente tiver um movimento circular, o que você vai fazer nessa equação? Você vai dizer que o U é constante, né? Lembrando que o U é o inverso do R, você vai dizer que o U de θ vai ser uma constante aqui, um Uzinho. O zero, se você quiser. E aí, quando você jogar aqui dentro, o que vai acontecer? Essa derivada segunda é zero. E aí quando você coloca, então, isso nessa equação, esse F de 1 sobre o zero vai ser dado pelo lado direito aqui da equação. Então, você poderia falar assim, nossa, então, olha a interpretação errada que eu vou dar agora. Você poderia falar, nossa, então, órbita circular significa que a força é proporcional a 1 sobre R ao cubo. Isso não é verdade, porque nota que, e aqui por isso também a importância do cuidado com a notação. Quando a gente diz que o U é igual ao zero, a gente está descobrindo a força em um ponto só do espaço. Então, a gente está descobrindo quanto que a força tem que valer para que, nesse ponto, essa órbita seja circular. E a gente vê que isso é função do momento angular. Então, o que está sendo dito aqui, nada mais é, se você usar a expressão do momento angular em termos do θ ponto, nada mais é do que isso aqui. A mesma equação que estava antes. Pausa o slide, faça um cálculo. Vocês vão ver que tudo que você está dizendo é que a força nesse ponto vai ter que ser resultante centrípeta. Onde eu estou usando θ ponto, estou chamando de ômega, como a gente fez algumas vezes no curso. Então, isso aqui é a força centrípeta. É o menos ômega ao quadrado, m ômega ao quadrado vezes o raio, né, da órbita. Lembrando que 1 sobre U é o raio. Então, muito cuidado com como você usa a equação de Binet nesse sentido. Quer dizer, ela foi muito poderoso porque a gente pegou órbitas para os quais o R variava como θ.
E aí, como a distância ao centro de força variava com o θ, a gente estava investigando como que a força precisava depender da distância para que pudesse gerar aquele movimento. Mas se você tem um caso circular, o caso circular, a equação de Binet, tudo que ela está fazendo é contar a condição da resultante centrípeta de uma maneira complicada. É só isso. Porque, de fato, a gente viu que toda força atrativa tem a possibilidade de órbita circular. E, de fato, nota aqui a importância de ser atrativa. Nota que o lado direito ficou necessariamente negativo. Então, para você ter que o movimento circular é possível, essa força ela precisa ser negativa, como a gente tinha visto. E aqui está compatível com isso. Então, no caso da órbita circular, a equação de Binet ela não está te dizendo nada sobre a lei de força, porque aí você está olhando só para uma constante. Esse U daqui é só uma constantezinha. Tá? Então, essa sutileza é interessante de discutir também. E com ela a gente encerra esse vídeo. Agradeço aí. Qualquer dúvida, levem para o nosso encontro. Tá?